A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 24 de outubro. De Parnamirim à Praça 7 de Setembro, a Durnisindicato fortalece mobilização histórica. Unir quem trabalha no serviço público com quem depende do serviço público, defende Vladimir Nepomuceno. A Durnisindicato participa da terceira reunião plenária ordinária do Fórum Estadual de Educação do RN. Carteira Nacional Docente já pode ser solicitada. Minuta sobre carga horária e regimes de trabalho docente é finalizada e será entregue à Progesp. Não caia em golpes. O Adurnisindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Sexto Café com Letras homenageia a docente Nilvadete Ferreira. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurnisindicato. O Adurnisindicato participou na última segunda-feira, dia 20 de outubro, de uma série de atividades em defesa do serviço público e contra a proposta da reforma administrativa. As ações aconteceram em Parnamirim e em Natal, com debates, audiência pública e ato político-cultural. O presidente do sindicato, Oswaldo Negrão, destacou os impactos da medida sobre áreas essenciais como educação e saúde. Confira na reportagem de Maria Luísa Guimarães. Na última segunda-feira, 20 de outubro, o Adurnisindicato participou de uma sequência de atividades relacionadas à proposta da reforma administrativa recentemente apresentada ao Congresso Nacional. O primeiro evento foi na Prefeitura Municipal de Parnamirim, durante a manhã, com a participação do presidente do sindicato, Oswaldo Negrão. Já no turno vespertino, o dirigente e os diretores da entidade, Darlio Inácio, Dimitri Taurino, Wellington Duarte, Rutineia Diógenes e Vilma Vitor, participaram da audiência pública sobre a reforma na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e do ato político-cultural que ocorreu em seguida na Praça 7 de Setembro. Em Parnamirim, com o auditório lotado, Oswaldo Negrão trouxe aos trabalhadores alguns exemplos de como a proposta vai impactar diretamente o funcionamento da educação, saúde, seguridade social e segurança pública da população brasileira em geral. Oswaldo destaca. Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente precisa estabelecer alguns pontos e entender que ela é uma reforma de Estado brasileiro. Não é só reforma que vai atingir servidoras e servidores. O que foi colocado, o documento fruto desse grupo de trabalho que se debruçou, Zé Trofão, pela envergadura dos parlamentares que estão responsáveis, a gente já vê o tamanho da tragédia. O debate aconteceu como parte da programação da Parada de Todos os Servidores em Defesa do Serviço Público do município, encabeçado pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do município de Parnamirim. Compondo a mesa, além do presidente do Adurnisindicato, Oswaldo Negrão, estavam presentes a diretora-geral Vilma Leão, a diretora de comunicação Jéssica Apolinário e a assessora jurídica do Sintserp, Elaine Mendonça, e o presidente da CTB Potiguar, Alexander Brito. Já em Natal, a audiência pública na Assembleia Legislativa, por sua vez, reuniu parlamentares, centrais sindicais, sindicatos e movimentos sociais e teve como tema Reforma Administrativa, Impactos e Desafios para Servidores Públicos. Em seu discurso, o dirigente do Adurnisindicato, Oswaldo Negrão, destacou a relevância da discussão, principalmente pela proporção do público presente no auditório e na Praça 7 de Setembro. Na oportunidade, Negrão afirmou que o documento apresentado ao Congresso vai afetar de cara os municípios brasileiros, bem como causar desestruturação no Estado de Direito no que se refere à redução de políticas públicas nas áreas da saúde e educação. Ouça parte do discurso. Que se nós pensamos nas questões relacionadas ao campo da saúde, na prevenção das doenças, na prevenção dos agravos, é o SUS que faz. Quando a gente pensa na escola, na educação básica, no ensino médio, no ensino técnico e tecnológico, se nós não tivermos esses serviços e essas possibilidades de forma pública, a grande maior parte da população não tem como se beneficiar. Por quê?
Qual é a percentual da população que tem acesso a um plano de saúde privado aqui no Rio Grande do Norte? Menos de 15% da população. Quando a gente fala de população que depende da educação pública, nós estamos falando mais de 90% da população norte-riograndense. Ovacionado pela plateia, Oswaldo ainda criticou os gestores públicos que permitem a intromissão da iniciativa privada dentro de serviços que são públicos. Quando a gente fala de reforma administrativa, é justamente que vai atingir essa parcela da população que não tem condições de ir para a iniciativa privada. E aí o que as grandes empresas, a própria Fundação Lehman, né, que está por trás dessa história, ela tem exatamente essa característica de precarizar para depois privatizar. Um plano e um exemplo concreto que a gente pode trazer aqui é o governo municipal da cidade de Natal, da nossa capital. Quando se fala em parceria público-privado para a gestão das UPAs, são 12 milhões de reais por mês. 12 milhões de reais por mês que não existiam e, de repente, num passe de mágica, passa a ter para a iniciativa privada, mas não para os gestores municipais fazerem sua própria gestão. Gente, para mim é um atestado de incompetência, seja do município, do estado ou da União, quando um gestor diz que ele precisa de uma entidade privada para melhorar os aspectos de gestão. Cara, pede para sair, pelo amor de Deus. Se você não tem competências e habilidades para fazer a gestão da coisa pública, não se candidate. A audiência foi, inicialmente, uma proposição do Adurni Sindicato e é a quarta atividade sobre a reforma administrativa em Natal que a entidade esteve presente. Na mesa de discussão estavam, além de Oswaldo Negrão, o deputado estadual Francisco do PT e as deputadas estaduais Divaneide Basílio e Isolda Dantas, o deputado federal Fernando Mineiro e a deputada federal Natália Bonavides, o representante da Central Única dos Trabalhadores, Bruno Vital, o representante da Intersindical Marcelo Tinoco, o representante da Central dos Trabalhadores do Brasil, Moacir Soares, o representante da CSP com Lutas, Dário Barbosa, e a representante da Central Pública, Ângela Lobo. Além da presença destes representantes no local, o momento contou com a participação virtual do deputado federal Pedro Uczai e das deputadas federais Luciene Cavalcante e Alice Portugal. Ao final da tarde, os dois públicos, externos e internos à Assembleia, juntaram-se na Praça 7 de Setembro para o ato político-cultural contra a aprovação da reforma administrativa. Para assistir à audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa na íntegra, acesse www.adurne.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. E na última terça-feira, o Adurni Sindicato participou da terceira reunião plenária ordinária do Fórum Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. O sindicato foi representado pela professora Gilca Pimentel, diretora de Assuntos do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Dia 14/10, aconteceu a terceira reunião ordinária do Fórum Estadual da Educação. Constava na pauta a aprovação da minuta do decreto de reestruturação normativa do Fórum. Um ponto importante que nós modificamos é assegurar que na normativa, no decreto, o caráter permanente do Fórum Estadual, que foi criado, né, na Lei 10.049, em janeiro de 2005, que instituiu o Plano Nacional de Educação, de 2015 a 2025. Um dos pontos também que consta nessa normativa, nesse decreto, é a composição do Fórum Estadual de Educação. Na composição do Fórum, nós, do Prois Federação, através do Adurni Sindicato, né, nós fazemos parte da composição institucional desse fórum. A composição do fórum, além de ter as entidades sindicais federais, né, as entidades representativas do ensino superior federal, você tem representação de movimentos sociais, quilombolas, afrodescendentes, indígena, movimento de gênero e diversidade sexual, as entidades estudantis, as entidades dos técnicos, os conselhos, as centrais sindicais. Então, uma composição diversa e ampla que assegure a representatividade do Fórum Estadual. Então, quanto mais tiver instituições, entidades que possam compor
fazer parte, as que estão agora e as que vão entrar, mas o Fórum Estadual ganha robustez, ganha representatividade. Representação assegurada, né, na sua norma interna. O Fórum, ele é um órgão que monitora e acompanha o plano estadual da educação. Então, quanto mais a sociedade organizada, os movimentos sociais estiverem dentro do Fórum Estadual, mais possibilidades temos de que a educação pública referendada, inclusiva, seja assegurada em todos os municípios da rede estadual e municipal. Jornal da Educação. Extra Classe. A proposta de reforma administrativa tem gerado preocupação entre servidores e especialistas por representar um grave risco ao serviço público e aos direitos da população. Para entender melhor o que está em jogo e quais os possíveis impactos dessa proposta sobre áreas como educação, saúde e previdência, o Jornal da Educação conversou com o assessor sindical e servidor público aposentado, Vladimir Nepomuceno. Na noite da última quarta-feira, dia 15, o Adurne Sindicato e a Atenso-UFRN realizaram um debate sobre a proposta da reforma administrativa com a presença do assessor sindical e servidor público aposentado, Vladimir Nepomuceno. Durante o evento, Vladimir trouxe análise crítica sobre a proposição e exemplificou quais os principais prejuízos ela trará aos servidores públicos e à sociedade, caso seja aprovada. Como fragmento de sua participação na universidade, na tarde da última quinta-feira, dia 16, o especialista visitou a sede do Adurne Sindicato e, na ocasião, concedeu uma entrevista exclusiva a fim de enfatizar a importância da comunidade geral somar-se à luta pela manutenção do serviço público e gratuito no Brasil. Confira. Vladimir, do que se trata a reforma administrativa? Quando alguém fala numa reforma administrativa, na verdade não é reforma e muito menos administrativa. É uma reforma do serviço público. Se essa reforma for adiante, está arriscado a população ficar sem saúde pública e gratuita. Está arriscado ficar sem educação pública e gratuita, sem um serviço de atendimento de urgência bom e gratuito como é o SAMU. A pessoa que não tem dinheiro pode perder o direito a vacinas gratuitas para ela, para seus filhos, para toda a família. Vai perder a farmácia popular que distribui remédios de tratamento de longo prazo de graça. Para o servidor vai sobrar péssimas condições de trabalho, salários congelados, sem expectativa de progressão. Então não há uma coisa que vai trazer algum benefício. Chamar de reforma administrativa está muito longe da realidade. Sabemos que um dos principais argumentos daqueles que defendem a proposta é o de extinguir privilégios presentes no serviço público. E na verdade não é bem assim, né? Mas como desmistificar isso para a sociedade? Os defensores da reforma defendem o fim dos privilégios no serviço público. Privilégios que, na verdade, não são do serviço público, não são dos servidores públicos. São de grupos muito pequenos, localizados em um único ou dois setores do serviço público brasileiro. Uma das coisas que eles chamam necessária mudança, acabar com privilégio, é acabar com super salários. O que são os chamados super salários? É uma coisa que a grande maioria dos servidores públicos sequer chega perto de conhecer. Por exemplo, salários acima de 45, 50 mil, 60 mil, quando boa parte dos servidores não ganha 10 mil, não ganha 5. A média de salário dos servidores públicos brasileiros está em torno de R$2.000, R$2.500. Então não existe salário super para quem tem a vida do dia a dia pesada no serviço público. Funcionário da saúde não tem super salário, funcionário da educação não tem, servidor do INSS, de vários órgãos públicos, nunca viram um salário tão grande assim. Quem tem são juízes, são ministros de tribunais superiores, são as cabeças dirigentes do Ministério Público Federal, por exemplo, mas é um grupo muito, muito pequeno e que tem muita pressão política, muito poder de influência no Congresso Nacional. Temos que lembrar o seguinte, boa parte dos parlamentares no Congresso Nacional deve alguma coisa à justiça. Alguém acha que eles vão tirar este privilégio dos juízes, que vão julgá-los nesses processos?
Eles estão dizendo que vão acabar com salários gigantes para enganar a população. Não existe salário gigante no conjunto dos servidores e os poucos que têm força política para não deixar tirar. Então não acreditemos que existe alguma tentativa de acabar com super salários. A outra coisa é férias maiores do que 30 dias. Quem tem férias desse tamanho com mais de 30 dias? Os juízes, de novo. E mais uma vez a história é a mesma. É um grupo muito pequeno que tem poder político e não vai deixar os deputados tirarem esse privilégio deles. Vai moralizar o serviço público tirando férias de quem é um grupo muito pequenininho. Não vai melhorar nada, não vai mudar nada e até, digo, não vão conseguir. Isso aí não existe. Então não acreditem na tal moralização dizendo que acaba com esses privilégios. Isso aí é para enganar a população. É um fato que setores como a saúde, educação, ciência, tecnologia e pesquisa, entre outras, estão completamente comprometidas frente a essa proposta. Nos preocupamos especificamente com essa área da educação, tendo em vista que é o espaço em que a gente está fortemente inserido. Então vamos fazer uma análise técnica. Existe o risco de, com a aprovação da reforma, a educação pública ser privatizada? Uma das coisas que a gente vai enfrentar caso essa proposta de reforma administrativa seja vitoriosa, é que a gente se acostumou a ter escola gratuita para criança, para adolescente, para jovens e para adulto. Tudo de graça. Eu, por exemplo, comecei meus estudos numa escola pública para criança e fui até a universidade pública. Não é difícil a gente entender o que é isso. Agora, tudo isso pode acabar. Tudo isso pode desaparecer, porque se for no caminho da proposta da reforma, os prefeitos vão continuar entregando as escolas que são para educação infantil para empresas privadas, para grupos políticos associados à política do prefeito. E isso pode significar o fim gradativo da escola gratuita, porque começa cedendo a gestão da escola, depois passa a cobrar pelo serviço. E isso começa na escola infantil, mas vai para o ensino médio, vai para o ensino universitário. Então, quem hoje, por exemplo, terminou o ensino médio, está estudando para entrar numa universidade pública, pode correr o risco de não ter universidade pública para entrar. Pode ter que pagar por um curso. Existe uma falsa conversa de que na universidade tem muito filho de famílias que têm dinheiro e poderiam pagar mensalidade, então vamos cobrar deles. A mentira é, se começar a cobrar de um dia vai cobrar de todos. E a grande maioria não tem condição de pagar mensalidade numa escola pública, seja ela universidade, seja ela ensino médio, seja ela ensino infantil. Isso não pode deixar acontecer. Já é difícil uma pessoa conseguir chegar à universidade e se formar. Se acabar o ensino público e gratuito, não vai ser difícil, vai ser impossível. Além de prejudicar os servidores públicos ativos, a proposta também vai afetar os servidores públicos aposentados. Detalhe para a gente como é que isso vai e pode impactá-los. Primeiro, nós temos que ter claro o seguinte, muita gente acha que o servidor público ativo corre algum risco se essa reforma for adiante, mas que o servidor aposentado não correria risco, porque ele já garantiu os seus direitos. Não é bem assim. Por exemplo, os servidores mais antigos que tinham o direito e garantiram esse direito, que é aposentar tendo paridade com seu correspondente ativo. O que significa paridade? Toda vez que alguém que tem o mesmo cargo que eu, que está na ativa, tiver aumento, se eu tiver aposentado, o meu aumento vem junto. Então, um ativo no meu cargo ganha R$1.000 de aumento. Eu ganho R$1.000 de aumento na minha aposentadoria. Se essa proposta for adiante, esquece, vai haver separação das estruturas remuneratórias. Primeiro, pelo fato de que vai haver congelamento salarial. Segundo, não há intenção de fazer concurso para os cargos que existem, e sim para novos contratados por outras formas, seja CLT, seja contratados através de organizações sociais, ONGs e tudo mais. Significa que o servidor mesmo vai começar a diminuir, porque as pessoas vão se aposentando. Na hora que o último servidor se aposentar, eu que estou aposentado há mais tempo, eu não tenho mais paridade com ninguém porque não existe nenhum ativo do meu cargo para ter aumento de salário e eu ter junto com ele. Isso é uma coisa. A outra coisa,
Nós, servidores públicos, temos um regime de previdência próprio, pago pelos servidores. Se todo mundo se aposenta e não entra ninguém mais no cargo, porque não terá mais concursos para esses cargos, quem vai contribuir para o regime de previdência dos servidores? Ele se extingue por falta de condições de manter, porque não terá mais arrecadação. Essas são duas das consequências para os servidores aposentados. E não escapa ninguém. Por fim, qual a saída? Como é que nós, enquanto entidade sindical, podemos enfrentar esse desafio junto à comunidade geral? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: nós não ganhamos a guerra, mas também não perdemos. E a chance da gente ganhar existe se a gente lutar. Se a gente lutar, tem que lutar organizado, tem que lutar com força. E a gente só tem organização e força se estiver junto. E neste caso dessa reforma, que destrói o serviço público, atingindo tanto servidores quanto pessoas da sociedade que não são servidores, nós precisamos juntar justamente todos os servidores com todos os setores da sociedade que serão atingidos. Se a gente juntar quem trabalha no serviço público e quem depende do serviço público na defesa do serviço público e de graça para todos, nós podemos vencer. Precisamos lembrar que todos nós somos diferentes entre nós, mas essas diferenças não podem ser suficientes para não permitir que a gente se junte. Então nós precisamos deixar as diferenças de lado para defender uma coisa que para mim é muito importante. Sendo servidor público ou não, todo mundo é usuário de um serviço público. Eu sou servidor público de um órgão público, nos outros todos eu sou usuário. O colega do outro órgão, ele é servidor público lá, mas no meu e em outros, ele também é usuário. A família dele, a minha família, não são servidores públicos. E a gente depende dessa unidade. Então nós precisamos unir quem trabalha no serviço público com quem depende do serviço público, porque só assim a gente pode barrar essa história mais louca que é o fim do serviço público e gratuito para uma população que majoritariamente depende do serviço público. É difícil? É. Mas difícil não é sinônimo de impossível. Obrigada, Vladimir, pela disponibilidade em falar com o Adurne Sindicato. E para você conferir mais da entrevista, acesse o nosso site em www.adurne.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, Carteira Nacional Docente já pode ser solicitada. Minuta sobre carga horária e regimes de trabalho docente é finalizada e será entregue à Progesp. Não caia em golpes. A Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Sexto Café com Letras homenageia a docente Nilvadete Ferreira. Não saia daí, a gente volta com esses destaques em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Professores de todo o país podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil, a CNDB, por meio do Sistema Mais Professores do Ministério da Educação.
A CNDB é um documento de identificação destinado aos professores da educação pública e privada. Ela tem validade de 10 anos, é gratuita e aceita em todo o território nacional. Podem solicitar o documento professores de todos os níveis e etapas da educação. Com o documento, os docentes poderão ter acesso facilitado aos descontos garantidos para a categoria, como meia entrada em cinemas, teatros e shows, e a novos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil, entre eles cartões de crédito com condições especiais, desconto de 15% em hotéis, além de benefícios e vantagens do hashtag Tocomprof, que reúne lojas físicas, e-commerce e serviços de várias categorias. Para ser elegível, é preciso que o docente tenha cadastro de pessoa física em situação regular junto à Receita Federal e esteja em exercício da atividade docente em instituição de ensino. Confira o passo a passo para solicitar a CNDB em www.adurne.org.br. Direitos do professor e da professora. Após quase 6 meses de uma intensa atuação, a comissão do Adurne Sindicato, responsável pela organização dos debates acerca da minuta da resolução que dispõe sobre regimes de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária dos professores e professoras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, divulgou na última sexta-feira, 17 de outubro, o documento que será apresentado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, redigido a partir das contribuições dos docentes ouvidos durante as discussões. Composta por 2 membros do Conselho de Representantes do Adurne Sindicato, Thales Penha e Isabelle Mendes, e 2 diretores da entidade, Isaura Brandão e Dárlio Inácio, ao longo dos meses de junho e julho, a comissão ouviu professores e professoras da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, da Escola Agrícola de Jundiaí, da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó, do Centro de Ensino Superior do Seridó e da Escola Multicamp de Ciências Médicas, além dos docentes do campus central da UFRN e do Departamento de Odontologia. O secretário do Adurne Sindicato, Dimitri Taurino, acompanhou os debates e falou a respeito do documento. A comissão destinada para construir um conjunto de propostas para a minuta da carga horária docente da UFRN encerrou seus trabalhos e, após a nossa última assembleia, entregou para a diretoria do sindicato o resultado desta tarefa. Ao longo dessa semana, estamos articulando junto à gestão central uma reunião para a entrega deste documento, mas é de fundamental importância que cada uma das pessoas sindicalizadas inicie as tratativas com seus representantes junto ao CONCEP, que é o órgão colegiado que vai aprovar essa resolução com as reivindicações colocadas pela categoria ao longo desse trabalho que foi desenvolvido nos diversos campos da UFRN. Contamos com a participação de todas as pessoas sindicalizadas para a gente construir uma resolução que contemple a realidade das nossas demandas. Acesse o documento completo em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Monemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Agenda da Educação.
Emoção, memória e arte marcaram a 6ª edição do projeto Café com Letras, realizada na última quinta-feira, uma parceria entre o Adurne Sindicato, a Cooperativa Cultural e a Apurne UFRN. O evento foi realizado em memória da professora Nivaldete Ferreira da Costa, que faleceu em setembro deste ano e reuniu um público expressivo na sede da cooperativa. A mediação ficou por conta da docente aposentada Ana Laudelina e amanhã contou ainda com a exposição fotográfica de Vilma Vitor, exibição de entrevistas gravadas com Nivaldete e uma apresentação musical de seu filho, o instrumentista e também professor da Universidade Joe Ferreira. Antes da atividade, Ana Laudelina e Joe Ferreira falaram com o Jornal da Educação. Vamos ouvir. A proposta é uma homenagem à escritora Nivaldete, escritora, artista plástica, dramaturga, Nivaldete Ferreira, que nos deixou há 40 dias, nos deixou na saudade e no quero mais da sua escritura. Bom, o que eu fui chamada, então fui convidada para falar com muita honra. A Nivaldete era uma amiga muito querida, mais de 20 anos, e nos últimos 2 anos nós estávamos bastante próximas, depois que eu voltei de uma estada em Portugal, e acompanhei um pouco esses últimos momentos dela, digamos assim, esses últimos 2 anos. Então, para mim é uma emoção muito grande estar aqui falando dela. O que eu vou falar hoje é mais um apanhado, né, da obra dela. A Nivaldete publica o seu primeiro livro, Sertania, em 1979, por aí, pela Fundação José Augusto, e depois Trapézio e Outros Movimentos, ambos de poesia. Publica em 2008 o primeiro romance, Memórias de Bárbara Cabarrus. Em algum momento, que eu não estou me lembrando agora, publica também uma peça de teatro. Publica, até onde eu sei, 3 livros para crianças, né? Um que foi uma demanda da CAERN, falando sobre as águas, e 2 sobre Piscilinha. O primeiro, A Boneca de Minha Mãe, e a segunda, o segundo, Piscilinha Cosme Caramelo. Fora isso, tem uma tese de doutorado, que não foi publicada, falando sobre as bonecas, e tomando a parte da obra de Monteiro Lobato, especialmente os livros Reforma da Natureza, o outro agora também não estou lembrada, onde ela, né, tematiza a imaginação através das bonecas, através de Emília principalmente, né? Então eu vou dar uma repassada, né, em alguns poemas desses livros de poemas, e vou fazer também uma fala sobre o romance Bárbara Cabarrus. Eu não sou crítica literária, não sou da área de literatura, me iniciei nesse campo nos estudos do meu doutorado sobre mulheres oitocentistas, estudando especificamente Alta de Souza na época, isso com defesa no ano 2000, e daí eu fiz algumas inserções, né, em discussões sobre escrita de mulheres dos 800. Então esse livro, Memórias de Bárbara Cabarrus, me é muito caro nesse sentido, porque no meu entendimento retrata, né, a condição da mulher do século XIX, e é um libelo feminista, com certeza. E os poemas dela são extremamente, né, Sertania é um poema que é um livro que traz esse sertão e a alma do sertanejo, das mulheres trabalhadoras, né, dos instrumentos de trabalho, da terra, tudo de uma forma bela e muito emocionante. Nos traz essa raiz rural do Brasil. E o Trapézio já é um livro de experimentos, né? Experimentos com a palavra, tem ali também experimentos concretistas. Então, o Nivaldete é um mundo, né? Um mundo de arte, de experimentação com a palavra, com a imaginação, sempre muito profunda, muito reflexiva, e que traz uma crítica social através da literatura, sem ter que dar nomes aos bois, digamos assim, fazendo com que o leitor entre naquela dimensão poética e se sensibilize com o retrato, né, das dores humanas, né, das alegrias e dores humanas, e também com o retrato da nossa sociedade, no caso do romance especialmente. Tá? Então é isso, espero que vocês leiam a obra dela e que os órgãos de fomento à cultura se sensibilizem para a necessidade de republicar essas obras que já estão esgotadas, e também os livros que ela deixou. Ela deixou 2 livros por publicar, que agora serão organizados, encampados pela família dela, né? E também deixou um livro de poemas inédito. Então é realmente uma autora que merece toda a atenção e todo
todo o fomento, né, necessário para dar continuidade à publicação de suas obras. Olá, me chamo Diogo Ferreira, sou filho da professora Nivaldete Ferreira, então para mim foi uma grandíssima emoção poder participar desse evento em homenagem a ela e uma maneira de tê-la por perto, né, e de sentir a sua presença nesses dias tão difíceis do luto que todos nós temos atravessado. E poderia dizer que a maior herança que ela me deixou foi a possibilidade de ter podido me tornar músico, porque eu não teria conseguido sem o aval dela, sem a bênção dela, sem o apoio, sem o suporte emocional principalmente. Então, estar aqui, participar, poder relembrar, né, algumas das suas canções favoritas, foi um momento muito emocionante e acho que me fez muito bem e vou guardar isso na memória para sempre. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.